Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Os Segredos da Performance. Eu sou o William Correia, psicólogo esportivo. Aqui ao meu lado, desde o primeiro episódio, o Marcelo Santos, personal trainer, e Rafael Gonçalves, nutricionista esportivo. Rapaziada, hoje vai ter um convidado do outro lado do mundo aí. Estão preparados aí para a resenha? Vamos aprender a falar chinês. Aí, então, aí Mandarim. Um pequeno spoiler aí, das participações de hoje, né? Mas sejam todos bem-vindos. Por favor, cliquem no like aí da rede social que você está assistindo a gente. Compartilhe o link desse episódio aí nos seus grupos de WhatsApp. Manda para a família, manda no grupo lá do teu clube, no grupo de pais e mães. Tá? Acompanha a gente aí, dá essa moral aí para o nosso projeto. Bom, o primeiro convidado que eu quero chamar aqui é um parceiro de longa data, é o professor Fábio. Ele é preparador de goleiros, vamos colocar ele aqui na nossa tela. E é o seguinte, ele vai falar com a gente agora diretamente da cidade de Huishan, da província de Jiangxi, da China. Do outro lado do mundo aí pra gente. Logo ali. Professor Fábio, seja bem-vindo aqui à nossa mesa, ao nosso podcast. Por favor, traga aí a sua questão diretamente da China. Acompanho algumas vezes ali pelo YouTube. Estou aqui em Jiangxi, né, na cidade de Huishan, trabalhando com a formação de atletas aqui, de jogadores, né, de caso goleiros aqui, categoria de sub-11 até o sub-15, né. E assim, a minha ideia de pergunta, né, seria propostas, assim, intervenções para atletas ou clientes, né, no caso, né, também, estrangeiros, né? Então, que englobe desde essas diferenças culturais dentro das áreas da psicologia, da nutrição, preparação física, né? Métodos de treinamento, né? Porque aqui eu acabei tendo um choque um pouco grande quando cheguei aqui, né? Ainda mais numa cidade que nem Huishan, é uma cidade pequena para os padrões da China. Então, eu tive aqui no início, bastante dificuldade com essas situações pela parte cultural deles aqui, né? Então, essa era a ideia de levar essa proposta para vocês, até porque encontramos, às vezes, nos deparamos com essas situações. Não, top demais a tua questão, Fábio. Eu só quero startar aqui na mesa trazendo uma questão em cima da questão do Fábio. Que ele fala muito dessa questão do processo de adaptação. Perfeito. Né? Ou seja, tanto ele que está lá na China, e a gente pode ver, né, pela questão até do sinal, do que está acontecendo. E claro, a gente que trabalha muitas vezes com atletas que vêm de outros países para cá. E aí a pergunta que eu traria aqui para a gente poder discutir um pouquinho, essa primeira adaptação, ela é nossa ou é de quem vem de fora? Porque assim, vamos pensar no caso do Fábio, né? Agora ele acabou de trazer. Na província que ele está trabalhando lá, é uma adaptação que ele precisa ter ao país, é uma adaptação que o país precisa fazer para receber ele como profissional. E vamos pensar nos atletas também, né? Porque acho que isso vai impactar total o trabalho dele, inclusive, né? Como preparador de goleiro, claro, vamos trazer essas questões aqui também, mas para a gente entrar nessa discussão da adaptação, especialmente, é uma nova língua, uma nova cultura, um novo país, uma nova metodologia, que é isso que o Fábio traz aqui para a gente poder discutir, né? Mas queria jogar essa ideia para a gente poder, de repente, startar, né? Boa pergunta, boa. Facilmente aí umas 2 horas de conversa que a gente não teria, não tem. Mas, Fábio, obrigado pela pergunta, pela participação, pela paciência. E para quem não sabe, provavelmente daqui a pouquinho o fuso é o oposto daqui, então daqui a pouquinho ele está saindo para trabalhar também, né? O que acontece assim, vou ver pelo lado da nutrição, né? E respondendo primeiro a sua pergunta para depois responder a dele. A adaptação de quem chega é mais necessária do que quem já está. Quem já reside, né? Porque eu não vou... Se eu estou fora do meu país, das minhas culturas, eu vou ter que tentar me adaptar ao máximo ao que é proposto no outro país, dentro das condições que eu tenho. Eu já atendi atleta que saiu do Brasil, foi jogar futsal na Itália, e aí muitas vezes os clubes não são clubes que tenham centro de treinamento tão grande, com alojamento, hotel e tal. Esses atletas dividiam um apartamento entre grupos pequenos, e acabaram dividindo o apartamento com atletas de outras regiões, não brasileiros. Sim. Ou seja, a tendência é que eu vá ter que fazer a minha própria comida, a tendência é que eu vou ter que me virar, e se eu for pensar do aspecto nutricional, a chance de eu ter uma monotonia alimentar é grande. Eu não posso apelar, sendo atleta,
para um fast food, para um McDonald's, eventualmente você se vira, mas todos os dias nós teremos um problema. Todos os dias, se eu for consumir só macarrão e carne moída, eu já atendi atleta que foi morar na Argentina para treinar pádel, para jogar pádel, e ele tinha que se virar com comida, só que ele nunca tinha cozinhado na vida, até pela idade. Então é uma adaptação necessária, né? Eu preciso ver qual vai ser a minha estratégia. Se eu vou para um restaurante, se eu procuro alguma comida próxima ou um restaurante brasileiro, que eu acho que na China é mais difícil da gente alcançar isso, ou tentar me adaptar à cultura, ver dentro da cultura do país o que se encaixaria. Se não encaixa nada, aí eu vou ter que ter uma pesquisa em campo para ver o que eu me adapto. Macarrão de arroz, né, o bifum, ou me adaptar às opções de proteína, que normalmente são mais carne suína, enfim. Eu vou ter que tentar buscar me adaptar e tentar criar algumas condições para eu poder, da parte culinária, né, para eu poder me alimentar de maneira mais eficiente. É uma tarefa difícil. Acho que é por isso que ele fez essa pergunta. Exatamente. Dividir. E o desafio, né? Desafio. O desafio é gigante, né? Mas eu corroboro com o Fabião. Prazer, meu irmão. Já nos conhecemos aí há um tempo também. Eu corroboro com o Rafa ali, tá? Nessa situação, eu acredito muito que quem chega precisa se adaptar, né? Ao que já está sendo executado, né? Ainda mais na China ali, né? Não digo nem só na questão desportiva, né? De modo geral. De modo social também, porque é difícil, né? O social ali talvez seja mais difícil. A questão da língua também, né? O social, talvez... Exatamente, mas por isso que eu vejo que o social talvez seja mais difícil do que, de fato, dentro do campo. E aí a região, talvez na China, tem algumas regiões mais assim, o Fabio, eu vou te dar um exemplo aqui, pensando na parte de treinamento ali, de facilitadores, tá? Que aconteceu comigo, mas aqui no Brasil, né? Eu atendi um atleta tailandês. Aqui em Curitiba. Ele ficou uns 20 dias ali e um amigo meu falou, Marcelo, é isso aqui. Ele ia fazer uma preparação física para luta, né? Não era nem para o futebol. E aí, como ele sabia que eu também gostava dessa área e tal, eu fui atender ele. Comunicação era zero. Era muito difícil ali eu ter que ficar traduzindo a todo momento. O que eu fiz? Eu busquei ali traduzir o mais importante. Uma palavra-chave para cada situação. Por exemplo, intensidade alta, intensidade baixa. São palavras que eu traduzia. Força máxima. Virou comando, né? Exato. Comandos. Exato. Então a gente tinha nossos comandos ali, que a partir de uma palavra, ele entendia mais ou menos o que eu queria, porque aí eu demonstrava uma parte da ação. Certo. Entende? Uma outra situação que eu utilizei com ele, para a gente conseguir nos entendermos ali e ele conseguir executar da forma que eu queria, vídeos. Então eu mostrava, eu mesmo criava mais ou menos, e alguns vídeos eu mesmo gravava, alguns vídeos pegava da internet, com exemplo de atividade que eu queria que ele executasse. Eu quero isso. E eu usava o meu comando para ele, faça isso, tente fazer isso. A base do trabalho é essa. Entende? Então a partir dos vídeos que ele via, ele já tinha ideia mais ou menos do que ele tinha que fazer. Aí eu ia corrigindo. Era mais fácil traduzir uma palavra do que eu traduzir toda a explicação do exercício. Entende? Uma outra estratégia que eu utilizava como facilitador era cores. Trabalhava muito com cores. Entende? Se eu queria que ele saltasse mais alto, eu combinava com ele que era cor verde. Então ele levantava o pratinho verde. Ele sabia que ele tinha que dar... Eu falava número, colocava aqui 4 na mão. Número 4 e levantava o pratinho verde. Ele sabia que era 4 saltos verticais. Levantava o pratinho amarelo, ele sabia que era salto horizontal. Entende? Então eu gesticulava o número, que era a quantidade, e a cor que especificava a ação. Entende? Então eu busquei esses facilitadores de comunicação. Entende? Uma outra situação que eu utilizei com ele, que ele teve uma dificuldade de aceitação no meu trabalho no início. Tipo assim, aí o tradutor dele ficou aqui uns 2 dias comigo, né? Um cara que também falava tailandês aqui. E aí, o tradutor dele me passou que ele estava com uma má aceitação no meu exercício. Mas por que isso aqui? Lá ele era estimulado de uma forma. Então, assim, em um determinado momento, ele não estava se dedicando 100%, porque ele achava que não fazia diferença. Porque ele não comprou a ideia, né? Exatamente. Aí, o que eu fiz?
eu peguei ali exemplos das atividades que eu estava passando para ele em formato de vídeo, pegava um outro vídeo como resposta dessa atividade. Ó, se você fizer isso aqui, na hora da luta, vai acontecer isso aqui. E aí uma ação puxava a outra. Entende? Na hora do treino, ele fazia, sei lá, uma flexão unipodal de quadril. Levantava o joelho bem alto. E ele não sabia por que ele levantava o joelho bem alto. Aí eu pegava um vídeo na hora da luta, o cara chutava ele com o joelho bem alto. Entende? Você então, a partir dessa justificativa guiada por vídeo, legal, ele teve uma aceitação do meu trabalho. Aí ele começou a acreditar que o que eu estava passando para ele ia utilizar dentro da luta. Sim. Seja na parte física, como na parte técnica de movimento. Entende? Então, assim, eu procurei buscar facilitadores. Outro exemplo que eu fiz com ele. Cara, eu levantava o pratinho vermelho, ele tinha que acelerar 30 metros. Levantava o pratinho amarelo, ele tinha que acelerar 10 metros ida e volta. Então, esses comandos visuais me ajudaram muito nessa comunicação. Uma boa estratégia, né? Você criou uma estratégia de comunicação. Exato. Pequenos comandos e visualização, cores, vídeos, tudo. Deu muito certo. Deu muito certo. Para o estrangeiro, como o Fábio, num país que já tem para o chinês, ele já tem um ritmo de treino, às vezes tem experiência de outros profissionais. Exato. Né? Então, de repente. Mas para o Fábio montar um trabalho lá e talvez ter essa dificuldade de comunicação, esses facilitadores, a partir de sinais, cara, é excelente. Um apito, 2 apitos, entende? É uma forma de facilitar, exatamente. Sim, legal demais. Eu só para complementar, né, eu quis trazer essa questão, porque assim, geralmente, tanto os profissionais quanto as instituições, elas não estão preparadas para receber o cara que vem de fora. Não tem suporte. No sentido de ter um suporte de pessoas. Isso é verdade. Para poder acolher ele, para poder, muitas vezes até desenvolver nele toda a adaptação, especialmente se ele vem de fora do país, por exemplo, uma língua diferente, tudo isso que a gente acabou de falar. Exatamente. Né? Então, por isso que a gente traz isso, por quê? Porque não está preparado. Ainda mais uma língua tão difícil, né? Diferente do inglês. Sim, trazendo a questão do espanhol. Do Fábio aí. Entendeu? Então, o Fábio, ele tem uma situação muito incomum ali. Entende? E sem o idioma é difícil. Então, a gente tem que procurar ferramentas para facilitar esse entendimento, né? E dentro do que você traz, Marcelo, eu não sei, resumo assim que você... Até os exemplos, né, práticos aí que você traz para o Fábio, para quem tá ouvindo a gente, de uma questão de adaptação. E até, inclusive a adaptação do que se aplica. Porque assim, vamos dar um exemplo que o próprio professor Fábio, numa conversa externa, assim, traz, por exemplo, os caras lá não trabalham muito, o goleiro, né? Não trabalha muito a questão do jogo com os pés. E aí tem um trabalho que ele realiza aqui no Brasil, que já é muito mais comum, né, ter esse tipo de treinamento específico, e ele vai para lá e tem uma questão de aplicabilidade que ele acha que é o correto, que ele tem que chegar lá e... Não, mas não é assim que a gente trabalha. E o quanto que essa adaptação, inclusive do próprio trabalho dele, tem que ser realizada para que ele tenha sucesso. E essa situação, justamente por essa situação da aceitação, que é interessante a gente mostrar o exercício, e se não tiver essa aceitação de início, a gente mostrar cases de sucesso a partir desse exercício. Entende? Sim. Tipo assim, esse atleta trabalhava assim, olha aqui onde ele chegou. Certo. Entende? Esse atleta fazia isso, olha como que aumentou o desempenho dele, o rendimento. Perfeito. Entende? Então essas comparações ali em formato de vídeos, mostrando o pré e o pós, por exemplo, ou durante o pós, cara. Pegando esse exemplo específico, faz muita diferença. Quantos caras que o próprio Fábio já trabalhou, né, e que eu sei, trabalhei com o Fábio também no processo de formação de muitos goleiros, e que de repente ele pode pegar goleiros que hoje ele trabalhou que estão tendo sucesso e mostrar uma característica que ele trabalhou ao longo do tempo com os caras e mostra o que está acontecendo. E mostrar. É uma forma, é um feedback extrínseco. Entendeu? Que o atleta que ele trabalha vai ter um feedback intrínseco. Sim. De algo externo do Fábio. Entende? E aí vai passar mais credibilidade. E tem outro aspecto também, né? Eles têm que se submeter, né? Tem que estar dispostos a aprender algo que não é da cultura deles e que pode funcionar. Porque se ele está lá é porque tem uma referência, porque alguém confia no trabalho dele e ele está trabalhando, né? E ele já teve outros resultados aqui. Então, quer dizer, com relação a não mexer nos conteúdos dele, e entender esse processo, pode ser que ele se incomode com o tempo, né? Ele fala, tô tentando e não tô conseguindo. Por isso que para mim existem 2 pontos que vai precisar mensurar ao longo do tempo, né, Rafa? Que é a questão da motivação do cara de continuar fazendo aquilo, como
o lutador tailandês, né, Marcelo? Assim, o cara mostrava que ele estava afim, que o negócio estava acontecendo, e a questão da performance. Sem dúvida. A questão do não adianta, o cara tá motivado, mas daí você vai para vamos ver, e o cara não tem performance. Sem dúvida. Então, é duas situações que ao longo do tempo precisa ir, né, mensurando junto com o atleta, para poder perceber que todas essas adaptações sendo realizadas fora, é como o atleta que chega, vamos pegar aí, né, os clubes aqui do Brasil, independente da modalidade, né, o quanto que ele está preparado, inclusive, para se adaptar e perceber a motivação e a performance do atleta dentro da metodologia que ele vai estar aplicando ali, né? Então, duas situações que eu acho que é interessante, inclusive o próprio Fábio poder perceber dos goleiros dele o quanto que a metodologia que ele leva do Brasil para lá, embora outros brasileiros a gente sabe que passam, tá, né, por algumas equipes lá da China que podem estar mais habituados, inclusive lá em Huishan, lá onde o Fábio está agora, mas que, de novo, acho que a palavra, né, em tudo isso que o Fábio traz é desafio, né, porque não é fácil não. Não, imagina, antigamente, você fala aí, anos 90, um atleta sofria muito, você não é, né? Não vivenciou isso aí. Você não sabia que o Viola, por exemplo, tinha dificuldade de ir para a Espanha, que não tinha um arroz e feijão dele, entendeu? Então são dificuldades que um atleta não sabe passa. Quem é Viola, né? Por favor. E as histórias a gente foi campeão conhece, do né? mundo. As histórias a gente conhece, né? É isso aí. Fábio, como é que tá o teu sinal aí? Consegue complementar, trazer mais alguma observação, alguma consideração? Então, as estratégias, né, para usar, realmente também usei vídeos, fui pegando as palavras-chave dos fundamentos técnicos aqui no caso, né, principal, mão, pernas também, braços, né, para poder explicar como que eu queria o gestual, porque é diferente a escola de goleiros, né, do que é feito aqui, do que é feito no Brasil. Então foram estratégias que no começo ajudaram e teve uma parte assim que eu achei bem difícil. Na parte psicológica, os goleiros aqui não são acostumados, por exemplo, a jogar com os pés. E quando a gente começou a fazer os trabalhos, a gente dava treino alguns dias e outros dias eles treinavam com treinadores chineses. E nós vimos umas situações de o chinês, além de brigar com o atleta, de ter uma agressão, de ter um tapa, de ter um chute no menino. Infelizmente tem uma cultura assim, nessa situação. Então, para mudar a cabeça do menino da maneira psicológica, né, tem que traduzir para ele que, nem que você erre, não tem problema, você vai aprender. E as agressões que a gente via de treinador chinês é uma coisa que a gente não tem costume de fazer no Brasil, eu sou contra totalmente isso. Então, para o menino entrar na cabeça do menino nessa parte psicológica, vamos assim dizer, né, psicoemocional, de que ele não tem problema de errar conosco, que nós não vamos ter a mesma ação que o treinador chinês tem com ele, né? Sim. Então essa parte também cultural bateu muito aqui pra gente aqui no começo aqui por eles terem o medo das execuções, né? Por ter essa metodologia diferente de ensino. Mas eu também teria medo de errar. Imagina, né? E assim, a discussão era muito interessante, porque assim, traz uma questão cultural, né? Porque assim, por mais que o próprio Fábio, né, possa instruir, possa fazer essa primeira abordagem psicológica, mas o cara sabe que ele vai sair da cidade de Huishan e vai para outra, ele vai encontrar o mesmo cara lá. Eu digo, o mesmo cara no sentido comportamental, sim, né? Sem da tradição, da cultura, do jeito que os caras ensinam a prática, independente, acho que até de outras modalidades, inclusive, né? Bem possível. Você vai pegar ginástica, né, a parte de atletismo, talvez seja nesse mesmo ritmo, né? E aí o quanto que a adaptação psicológica tem que ser, inclusive, do profissional que está indo para lá. Imaginou tem que ter visualizar sangue frio demais. Tem que ter muito sangue frio. Não, é um desafio. É difícil, né? Não sei se eu teria, mas tem que ter. Difícil. É isso aí, por isso que talvez a gente comenta... nem com o tempo, né? Nem com a gente fala muito, né? Inclusive aqui em vários episódios a gente fala muito sobre ambiente, né? E aqui não é só a questão do ambiente, que muitas vezes a gente fala que é o dentro de casa, né? A gente tá falando de uma cultura, né? Uma cultura esportiva que não é de 10, 20, 30 anos, né? Talvez você não faça, né? Você não vai precisar praticar da mesma maneira, né? Mas você vai ter que entender que ali não vai ser mudado, né? Então você vai ter que, de alguma maneira, adaptar isso à sua maneira de ver, né? E tentar aliviar de alguma maneira, né? Que eu acho que foi esse acolhimento que ele acaba colocando para os atletas. Mas é difícil também, né? Principalmente em querer, por exemplo, assim, o Fábio chegou num ambiente em que praticamente todos os profissionais trabalham dessa forma. Pensa assim, você chegou num clube onde tem uma forma de trabalho, você chega no clube querendo mudar essa forma de trabalho, a chance de você ficar lá é muito pequena. Sem dúvida. Mesmo você estando certo. Entende? Mesmo estando certo.
Então é difícil pro Fábio ter esse discernimento também. Ele tem um desafio. Até onde que eu vou? Desafio Sem profissional. perder o meu emprego. É que o desafio profissional dele não é só a parte técnica, né? Exato. Envolve outras características aí que ele precisa trabalhar nele. Sem dúvida vai ser uma baita experiência de vida, né? Tem que ver se vai ser uma boa experiência profissional. Exatamente. Fabião, a gente quer agradecer aí a tua participação. Tua questão ela é extremamente importante e complexa, porque a gente está falando aí sobre uma questão de diferenças culturais. E acredito que a experiência aí que você está passando na China, ela é enriquecedora, primeiro para você, né, pessoalmente, e depois para todo mundo, inclusive a gente que está tendo acesso aí às tuas experiências, às situações que você vive aí. Mas a gente quer agradecer demais você aí pela tua disponibilidade. Você está saindo aqui do podcast para ir trabalhar, né, aí já é 7h30 da manhã, né, então a gente agradece demais aí a tua participação, a tua questão, e tenho certeza que vai gerar bastante comentário aí para falar nessa diferença cultural que ela é sempre pesada. Obrigado, professor. Bom, mas o tema é complexo. Difícil. Complexo Que isso. Se fosse só adaptação, né? Assim, cheguei no lugar e... pessoal, mas não é só isso. Exatamente. O que eu vou comer, né? Se bom se fosse. Talvez seja o mais fácil. É isso aí. Bom, antes de chamar a nossa próxima convidada, vamos colocar na tela aqui os nossos patrocinadores aí do nosso podcast. Primeiro, Tribo do Campeão, tá na tela aí, treinamento mental para atletas. Você que é atleta de iniciação, é um atleta profissional, atleta amador, e gostaria de passar por um processo de acompanhamento psicológico, entra aí no Instagram da Tribo, aqui na descrição do vídeo, a gente sempre deixa, né, tanto o Instagram quanto o contato de WhatsApp, então você pode enviar uma mensagem, né, para poder tirar suas dúvidas, né, se caso você tenha interesse, e certamente você vai ser respondido prontamente aí pelo pessoal da Tribo. Nosso segundo patrocinador, FT10 Esportes. Seriedade na formação de atletas e cidadãos. A FT10 Esportes que está presente aqui em Curitiba e região metropolitana. Certamente você deve ter uma bem pertinho de você, né? E aqui também na descrição do nosso vídeo. Entra aqui no Instagram desses caras, vê como eles trabalham, né? A gente aqui dessa mesa tem bastante propriedade para falar sobre a seriedade que eles carregam, né, no trabalho e na formação de atletas. E, inclusive, com muitos atletas que já estão na base de muitos clubes aí, né? Profissionais, então, né? E profissionais, inclusive. Né? Então, vai lá na FT10 mais perto aí da tua casa, entre em contato aqui, né, com o Fernando, com o Tiaguinho, com o professor Rafael, leva teu filho para fazer um teste lá, um teste não, né, uma aula experimental, né, ver se gosta, com certeza vai ser bem atendido. E o nosso terceiro patrocinador, a Duon Vitaminas, a Duon que é o fornecedor oficial de vitaminas e suplementos do Paraná Clube. Então, também aqui na descrição desse vídeo, a gente vai deixar o Instagram e o WhatsApp da Duon, para que você possa entrar em contato, tirar suas dúvidas com relação à suplementação que eles acabam realizando. Você pode tirar todas as suas dúvidas mandando tanto no WhatsApp quanto direct no Instagram para eles. Fechou? Então vamos lá para a nossa próxima convidada. Vamos trazer aqui na nossa tela a Adriana Azevedo, a Drica. A Drica é aqui de Curitiba. Boa noite. A e Drica aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo, Drica? Oi, Drica, a Drica que é atleta de paracanoagem da seleção brasileira, e um dado aqui, né? Ela estava na Paralimpíada em Paris 2024. Drica, chega na mesa aqui, traz a sua questão pra gente, é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu. Então, gente, o meu questionamento foi o seguinte, alimentação e treinamento para mulher atleta na menopausa. Esse foi o meu questionamento, né? Eu particularmente sou uma atleta de 46 anos, já estou em processo de menopausa. E eu tenho dúvidas ainda. Eu leio artigos o tempo todo, né? Porque às vezes a gente se pega em situações de fadiga, a gente tenta adequar a alimentação o melhor possível, né? Com acompanhamento de nutricionista, com acompanhamento de médico nutrólogo e tudo. Mas muitas das vezes a gente tem os déficits, né? Tanto na questão de treinamento, quanto na questão de nutrição. Sim. Adriana, falando em paracanoagem, tem um André Rufino, que foi campeão também paralímpico. Agora ele mora... é o cowboy. É o cowboy, ele mora no meu prédio.
Ah, que legal. Esse período Você que deve escutar muito a voz dele, os berrantes, os né? Com berrantes, certeza. Agora ele terminou a Ele Paralimpíadas. tá em Londrina, Aí ele eu foi pra acho. Londrina, Ah, que não, ele é ele de foi lá, pra né? casa, na verdade. Ele foi pra lá. Aí o pessoal manda no grupo lá, estamos com saudade do berrante. Olha aí, que Ah, legal. eu imagino. Porque ele Nossa tocava o Senhora. berrante lá, cara. Olha aí. Tocava na academia, direto na academia lá Sim. também. É muito engraçado. O cara é Ah, muito que sangue legal. bom, muito sangue bom. Vamos lá. Essa questão da menopausa, né? Ela é ali o declínio natural dos hormônios reprodutivos femininos, né? Ela acontece ali naturalmente entre 45 e 55 anos, né? E o lado do exercício, não que atrapalhe porque é natural, vai acontecer com todo mundo, mas dificulta bastante em alguns sentidos, né? Principalmente em capacidades físicas. Um exemplo para a modalidade dela, que é a força, né? Diminuição de força, fadiga precoce, diminuição de massa muscular magra, entende? Então são alguns indícios, diminuição da densidade mineral óssea, que vai enfraquecer um pouquinho mais também, entende? Mas é assim, existe a solução não farmacológica, que é o exercício, que é o treinamento. Não tem como. Entende? Se por um lado acontece essa diminuição de valências e fatores, por outro lado, a gente consegue a potencialização. Entende? Como que a gente consegue, né? Provavelmente você faça alguns, não sei se tem algum acompanhamento em específico físico, como que funciona para vocês que são O que atletas? acontece? Ah, desculpa, eu interrompi, perdão. Por favor. Então, a gente começou, eu tenho uma preparação, o meu preparador físico, ele começou a adaptar algumas questões de treinamento. Por exemplo, geralmente treino de canoagem, ele exige muito exercícios de tração e supino, barra livre. Então, ele começou a fazer algumas questões. Hoje, um dia a gente trabalha só peito, e aí, no dia que trabalha peito, trabalha tríceps, né? A gente vai fazendo os grupamentos. No dia seguinte, a gente dá uma pausa, e aí começa a trabalhar costas, Puxada e bíceps, e assim por diante, entendeu? Então, a gente faz um grande grupamento, pequeno, e grupamentos acessórios, e sempre priorizando a questão de trabalhar bem a articulação, porque eu já fui atleta da natação no passado, passei vários anos sendo atleta da Seleção Brasileira de Natação, e depois que migrei para canoagem, tenho um longo tempo no esporte. No meio disso tudo, aos 32 anos, eu fui diagnosticada com síndrome pós-poliomielite, que gera degeneração muscular. Então, a gente tem um cuidado muito maior com a questão da preparação física, com a questão da fisioterapia. Agora, por último, eu descobri que eu tô com rompimento do ligamento do ombro. Provavelmente, eu não sei se vai ter que operar, vou para o ortopedista para avaliar. E é isso. Então, assim, a gente tem vários anos no esporte, vários anos de cuidado, mas o desgaste acaba acontecendo, não tem jeito. É adaptar treinamento mesmo e não ser feliz e comer só o que é bom, que realmente é importante para o nosso organismo. Eu brinco assim, não ser feliz, porque a minha fase de guloseima já acabou. Eu não tenho mais esse negócio de da TPM poder comer um doce, não, porque acaba me fazendo mal. Então, agora eu estou muito mais regrada. Eu falo que hoje eu sou muito mais um atleta de alto rendimento do que antes. Talvez a menopausa tenha me ensinado isso, e provavelmente a síndrome pós-pólio também. E o que a menopausa me traz de ruim, que eu acho que está sendo um incômodo muito grande para mim, e agora eu vou ter que entrar agora no outro atendimento médico, que é, as minhas crises de ansiedade têm sido muito mais intensas. Normal. Ou seja, a gente vai para cardiologista, a gente vai para endócrino, para várias modalidades médicas, mas eu estou sentindo que eu preciso agora de um psiquiatra também, porque as minhas crises de ansiedade, pelo menos agora, nos Jogos de Paris, foram muito mais intensas. Eu acordei no meio da noite sentindo taquicardia, tipo assim, taquicardia, meu coração estava batendo a 95 batimentos, mas para mim já é muito forte, porque normalmente o meu batimento cardíaco é no máximo 60, 65, então quando chega a 90 eu já estou apavorada, eu já acho que realmente eu estou morrendo. Então, isso gera uma ansiedade muito grande, parece que a gente começa a entrar em pânico com a situação, e isso é muito perturbador. Então, isso é uma coisa que eu cheguei a esse ponto depois da menopausa. Antes eu não sentia essa ansiedade tão acentuada. É que assim, a menopausa, ela tem uma relação com o desenvolvimento de doenças crônicas, né? Ela é bem direta
ao desenvolvimento de doenças crônicas, seja ela do coração, seja dislipidemia, aterosclerose, resistência à insulina, que vai fazer com que você ganhe mais gordura, né? E a menopausa, ela tem uma característica de acumular gordura tronco. Esse tecido adiposo, ele aumenta muito, entende? E aí, a questão da resistência à insulina também, entende? O metabolismo já tende a ficar mais lento com o passar dos anos, mas quando está em fase de menopausa, ele fica mais lento ainda. Só para complementar, Marcelo, é bem legal isso que a Drica traz da parte comportamental, né? Ela traz é o que a gente fala do atleta. E assim, quando, claro, né? Isso estudando, né, Drica? E você falou também, né, que vai atrás de conteúdos e tudo isso. Quando a gente vê que tem essa queda, especialmente de estrogênio, o principal hormônio. Tem uma questão responsável pelos níveis de ansiedade. E a gente fala aqui em outros episódios que a ansiedade, além dela ser benéfica, muitas vezes ela precisa ser controlada. Mas tem uma questão também sobre a variação de humor. Talvez não é a Drica, mas assim, é interessante porque nesse período de menopausa, né? Tanto a questão relacionada à ansiedade e os níveis de humor, então irritabilidade, aquela coisa de não entender muitas vezes por que está agindo de certa forma, né, tem total correlação com isso também. Sou eu. Acontece comigo. Menopausa. Acontece tanto que essa semana, quando eu voltei de Paris, 2 semanas depois, no início da semana, depois que eu desarrumei a bagagem toda, e eu comecei a entender que eu estava entrando numa fase de humor muito triste, parecia que eu estava em depressão, eu estava sem vontade de comer, eu estava me sentindo mal com a situação, porque assim, eu não tive um bom desempenho em Paris. Sim. Talvez por causa do ombro eu não consegui uma boa performance na minha prova e fiquei em 9º lugar, então isso me afetou muito, é como se tivesse aberto um buraco, assim, sabe? E que agora eu estou fazendo terapia para tentar fechar um pouco isso, tipo, vida que segue, mas mexeu muito comigo. Então, o meu emocional, eu estou tendo muitas variações de humor, muita. Como se eu estivesse muito feliz num dia e no outro dia eu estou muito para baixo. E é uma das principais características da menopausa. Sim. Né? Justamente pela diminuição do principal hormônio, o estrogênio. Que é o estrogênio. O estrogênio, ele causa desde queda de cabelo, a alteração de função tiroidiana, vai ter diminuição ou risco de osteoporose elevado, risco de acúmulo de função intestinal alterada para algumas mulheres, acúmulo de gordura abdominal, visceral. Então, é assim, o lado bom, Drica, é que você sempre foi uma pessoa disciplinada na parte alimentar e com a atividade física. Talvez o impacto, se você não fosse tão disciplinada, hoje em dia seria bem maior. Né? A gente está falando aí de oscilações de humor, a gente está falando aí de alterações físicas. Músculo esquelético. Ela falou, né? Ela falou da lesão ali, né? Da lesão, risco de lesão aumenta. A diminuição da densidade mineral óssea é um dos indicadores para que a pessoa esteja muscular, propensa, né? A mais lesões. E aí o tempo de recuperação, por isso que o preparador físico, o treinador, tem feito esses trabalhos diferenciados justamente para respeitar o tempo, né? De recuperação, não só que é diferente. Na questão de grandes grupos musculares, né? Mas de uma maneira mais direta também. Apostar assim, se eu puder meter o bedelho de novo na sua alimentação, mas assim... Por favor, fique à vontade. Apostar nessa combinação de cálcio e vitamina D, claro, vendo bem os valores aí de exames laboratoriais, até para analisar a necessidade de suplementação. Ômega 3 ou alguns alimentos que são antioxidantes justamente por causa de processo inflamatório, né, recorrente. Ter muita paciência, porque é uma fase que pode demorar 5, 2, 3 anos, né, e é muito individual. Questão isso. De menopausa, você diz? A janela da menopausa, ela vai de 45 a 55. Então assim, não se sabe como vai ser. Não quer dizer... Né? Que esse efeito negativo no desempenho dela vai durar todo esse tempo. Não quer dizer isso. Pelo amor de Deus. Não quer dizer janela, isso. Né? A gente está falando de uma janela. Como você tem, quantos? 46? Isso. Poderia não ter começado ainda. Entendeu? Poderia estar numa pré-menopausa. Entende? Só que, na verdade, os meus exames, assim, a nutróloga pediu agora, por último, nesses últimos, antes de ir para Paris, pediu novos exames. E, nossa, a ferritinina, meu Deus do céu. Foi o que mais preocupou ela, foi a ferritinina, né? E
Daí a gente está fazendo ela introduziu o Quilária, né, que é um anticoncepcional que ele tem um nível hormonal mais baixinho, mas aí toma direto, porque apesar de a gente estar digamos assim, na pré-menopausa, você tem ainda os escapes de menstruação ainda, né? Você passa 3 meses, não aparece nada, daqui a pouco você está numa fase mais de estresse, aparece. E quando aparece, vem a fadiga junto, vem tudo junto, e aí é bem intenso, né? Eu tenho uma adversária da Inglaterra que ela tem 56 anos, e eu não consigo vencer ela. Mas o teu caso pode ser assim, não tem como cravar nada, né? Mas é um dia de cada vez, trabalhando uma situação de cada vez. Então, se o ombro está lesionado, vamos trabalhar para resolver o ombro. Se de repente o emocional não está muito bem, óbvio que tem um aporte terapêutico, né? Então, assim, é um dia de cada vez, e justamente para não ter... psiquiátrico, né, no sentido da necessidade de medicação, né, da estabilização de alguns hormônios, tudo isso. Então, é bem interessante. E o mais legal, né, gente, acho que toda essa discussão é a gente poder pensar de N mulheres que podem estar escutando e assistindo a gente agora, né? E que às vezes passam por oscilações como a Drica tem passado. Independente de ser atleta, né? Só que aí que tá, né, Marcelo? A Drica é atleta de alto rendimento. Exatamente. Ela já tem um histórico de alto rendimento, tem pessoas que trabalham junto com ela de alto rendimento. Então veja o quanto é importante, né, ter a informação, e especialmente quando a gente pensa na importância da manutenção da prática de exercício físico. Exatamente. Sim. Até para ir na contramão da diminuição dessas capacidades, né? Seja da capacidade mineral óssea, seja da força, que, né, pela modalidade que ela participa, a força e a potência ali, elas são capacidades importantíssimas, né? E a resistência de força também, a gente já falou, né, numa outra situação, num outro modalidade que era intermitente também, que essa resistência de força, essa resistência aeróbia, né, ela digamos que assim, na questão do acúmulo de gordura, metabolismo mais lento, né, esse exercício combinado de força com o aeróbio também é importante para essa redução, entende? O trabalho de força específico para essa manutenção da capacidade muscular, da massa magra, entende? Então, assim, esses combinados de exercícios vão ser importantes para situações específicas. A gente vai trabalhar, sei lá, redução de gordura corporal. Cara, a gente sabe que a melhor estratégia hoje, na ciência, pra gente, é o exercício combinado. Exercício aeróbico com exercício resistido. Agora a gente quer fazer um trabalho de manutenção de força. Sim. A gente vai fazer o resistido, não precisa fazer o aeróbico. Então, para cada situação específica, a gente tem programas específicos. Entende? Por exemplo, o Rafa deu exemplo agora, ela tá com o ombro lesionado. Entende? Pô, dificilmente ela vai conseguir fazer um supino com muita carga. Vai fazer uma remada, vai fazer... O ombro é multiarticular, não tem como. Tudo que a gente trabalha, a gente utiliza a articulação do ombro. A gente pode focar no quê? A gente pode focar na questão da gordura corporal, da resistência. Entende? Que não necessariamente ela precisa utilizar o ombro. Há uma necessidade de adaptar, né? A condição dela hoje é adaptar essa fase. Exatamente. Cada dia e pensando... E buscar uma aba que potencialize o desempenho dela. Isso aí. Aí na parte comportamental, Sodric, se eu pudesse dar aqui como uma sugestão, é interessante, né, o entorno da atleta também ter esse conhecimento. Perfeito. Porque às vezes assim, senão o marido não vai entender o porquê que algumas situações estão acontecendo, o próprio filho, o próprio treinador, o preparador físico, e ter esse conhecimento, claro, eu acho que você engrandece muito aqui a questão da nossa discussão, trazendo, né, o tema da menopausa, mas veja o quanto que o entorno da atleta, né, é importante, ainda mais um atleta de alto rendimento. Essa compreensão, né? Onde as pessoas que estão, né, ao entorno dela, trabalhando com ela, também tem que ter, né, esse olhar, e ela muitas vezes é a gente que vai informar os caras, ou as pessoas que estão em volta dela sobre a situação. Principalmente na questão do humor, né? Sim. Principalmente na questão do humor. Você vai treinar, né? Você vai treinar. Tem dia que ela vai estar menos disposta. O humor influencia na motivação do treino. Claro. Entende? Então, isso que o William falou, do entorno tá dentro da situação, influencia diretamente no treinamento. Faz muita diferença. Às vezes o treinador dá uma orientação para ela não tá num dia muito legal, né? Fala alguma outra coisinha, uma resposta mais direta ou confronta. Aí, numa situação normal, o treinador vai reagir também. Sim. Só que entendendo o contexto, ele já vai pensar 2 vezes. Vai adaptar, entendeu? O momento é o momento da pessoa, não tem muito o que fazer. Isso é muito importante mesmo, até porque, assim, eu acho, assim, que o trabalho de psicologia dentro do esporte, eu acho que é de uma importância extrema. Eu comecei sendo acompanhada com a psicóloga desde 2019, né, e, assim, hoje, a minha resposta emocional é muito diferente de antes. Hoje eu consigo interagir melhor e eu consigo me impor
de uma maneira que eu não seja grosseira com as pessoas, que na verdade eu nunca fui grosseira, mas eu tinha muito medo de impor a minha opinião e não ser aceita. E aí eu aprendi, com o passar de todos esses anos, tendo acompanhamento e tudo mais, eu aprendi que controle emocional é você também saber se impor, e não é a questão de você aceitar tudo, mas é a questão de você saber se impor e você saber o momento de se impor. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que os treinadores, em especial, também deveria ter acompanhamento psicológico, porque muitas das vezes o atleta ali sozinho, tendo esse acompanhamento e o treinador não, isso às vezes dificulta a comunicação. Sim. Alguma hora a corda vai arrebentar de algum lado, sabe? E isso, alguns atletas sentem isso, especialmente em grandes eventos como é a Paralimpíada. Sim. Aí é que a gente vai sentir o peso. Sabe? E é justamente o momento que a gente está mais ansioso. Eu falei, teve um dia numa reunião que eu falei assim, pessoal, muito cuidado com os gatilhos que vocês estão mandando, porque agora 90% da competição é mental. O que tinha que ser feito fisicamente já foi feito. Sim, isso aí. Então, assim, com uma frase você destrói um atleta às vezes. Isso é muito importante, sabe? Excelente observação. De bola. E claro, você toca no tema, né, Drica, com relação à preparação mental e claro, a gente traz o teu tema aqui, que é a menopausa, né, e você fala sobre controle emocional, né, até lendo a plaquinha que está atrás de você, né, que o bom humor nunca sai da moda. A gente está falando aqui sobre oscilação de humor, né, ansiedade, menopausa, isso tem tudo a ver, né, com o que a gente está trazendo. Sim. E essa importância do acompanhamento profissional, né, o quanto que para você, que é uma atleta de alto nível, que chega a disputar uma Paralimpíada, por exemplo, né, isso é importante, e imagina para aqueles que ainda querem chegar. Né, então você até me ajuda aqui, né, a complementar a importância de trazer, né, a preparação mental para atletas, e o teu tema ajuda para isso, e claro, acho que até a tua história, a tua fala aí ajuda muito nesse sentido também. Porque, na verdade, a questão do controle emocional, ele envolve tudo. Ele envolve a sua aceitação, a alimentação que o nutricionista Dr. Rafael aí está passando, sabe? Ele envolve a sua aceitação ao médico, porque muitas das vezes, pelo menos, eu estou chegando numa fase que eu estou com medo de ir no médico. Eu falei isso com a minha psicóloga esses dias, que eu falei assim, antigamente, eu queria ir no médico para descobrir se eu tinha algum problema, para cuidar desse problema. Hoje em dia, eu tenho medo de ir e descobrir o problema. Eu não sei se é uma ansiedade que é gerada em tudo, eu não sei se isso está muito ligado à menopausa ou outras questões também. Eu estou começando a ficar mais ansiosa do que antes, né? O meu marido que o diga, coitado, que acorda no meio da noite comigo, acordando ele que eu estou morrendo com ataque cardíaco e começa a me tremer toda. Daqui a 10 minutos passa e eu durmo de novo. Mas a questão são indicadores da menopausa. Do momento. Tá? São indicadores. Nossa senhora, mas é sofrido, causa, né? É muito sofrido, porque eu fico com medo de dormir. A gente começa a ficar com medo até de dormir. A gente falou sobre se cercar de profissionais, né? Exato. Igual ela falou, vai no médico, a gente acabou de falar aqui da questão da psiquiatria, que ajuda muito nessa regulação, já está fazendo terapia, né? Então, assim, o quão importante é as pessoas que estão ouvindo e às vezes têm os mesmos sintomas e não é atleta, né? Muitas vezes, o quanto entender, né, a partir do relato da Drica, a importância de ter profissionais das mais variadas áreas para trabalhar isso, senão vai sofrer sozinho. Exatamente. Isso. Nossa, e assim, eu falo muito isso, já 2 pessoas falaram isso comigo em relação a esses mesmos sintomas que eu estou falando agora, por isso que eu acho tão importante falar isso publicamente, sabe? Sim, perfeito. Não leve isso sozinho, porque é pesado, não é fácil, converse, vá no médico, enfrenta, porque assim, não está sozinho, todo mundo vai passar por isso, no momento da vida. Algumas pessoas passam mais tardiamente, outras passam mais jovem, né? O meu caso foi, acho que desde Tóquio eu já comecei nesse processo de começar a entrar na menopausa. Os calorões, eu achava que eu estava com colesterol alterado e não era realmente os hormônios começando a baixar, e agora definitivamente, né, teve essa baixa significativa, mas aí a gente passa por todo esse processo, né, pelas questões emocionais também, que afetam e muito. Eu achava que não ia ser tanto, eu achava que era frescura, e não é, porque eu estou sentindo hoje, eu estou sentindo na pele, e realmente é muito real, e não tentem passar por isso sozinha, procurem ajuda, porque fica mais fácil. Legal, show de bola. Demais. Drica. Obrigado pelo teu relato e por ajudar outras pessoas, né? Isso é importante. Imagina, eu que agradeço, fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Espero que eu tenha realmente, que todas essas questões tenham de repente ajudado
algumas pessoas, né? 100%. E doutor Rafael, estamos de volta aí no consultório qualquer dia. Apareça, você é sempre muito bem-vinda, você sabe disso. Foi de bola. Obrigado, Drica, pela tua Obrigado, participação Drica. aí. Engrandeceu demais aí Imagina, gente. nosso podcast e os temas também super ricos. Obrigado. Um abração, Drica. Tchau, Ok. tchau. Tchau. Beijo para vocês, uma boa noite, uma boa noite. semana. Até, tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. É isso aí. Obrigado pela participação aí, pela... Dureza, hein? É legal. vocês É acompanharem. legal uns assunto assuntos assim pra diferente. gente sair da nossa zona de conforto. Sai um pouquinho bastante do contexto, Bastante da né? nossa zona. Habituado. Exatamente. Mas é bom. Excelente. Com Eu acho certeza. que enriqueceu bastante a nossa conversa de hoje, né? Foi diferente. Foi A diferente. gente agradece você, né, que acompanhou a gente até aqui. Coloca aqui nos comentários o que você achou desses temas aí. Né, a gente fala aí de diferenças culturais, né, falou no episódio de hoje. Falou também agora com a Drica, né, sobre a menopausa, sobre essas alterações físicas, emocionais que acabam acontecendo. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio. A gente agradece e fica esperto. Novos episódios devem estar chegando por aí. Até a próxima. Valeu, galera. Um Não abraço. esquece de curtir e compartilhar. É isso aí.